Olá, como combinado, fiquei de passar para vocês um vídeo mostrando alguns detalhes em relação aos exercícios entregues, o gabarito dos exercícios entregues na plataforma. Bom, então o primeiro exercício aqui, o exercício 17, é um exercício longo, mas um exercício simples de se resolver. A primeira coisa que você tem que fazer com cada um dos vetores, ele te deu 3, A, B e C, é decompor esses vetores. Primeiro faz um ângulo de 30 graus, então você decompondo aqui em x, fica 50, porque o módulo de todos eles é 50, ó, 50, 50, 50. Então 50 cosseno de 30i, 50 seno de 30j. O outro é 50 cosseno de 195 e 50 seno de 95j. E o último, 50 cosseno de 315 e 50 seno de 315j. Quando você somar A mais B mais C, então todas as componentes X você vai colocar em um parênteses e fazer a soma, e o mesmo com a componente Y, obtendo esses valores aqui. Mas ele quer um módulo, então o módulo é raiz quadrada da componente x ao quadrado, componente y ao quadrado, que vai dar isso aqui, 38,8. Para achar o ângulo, você faz a tangente. A tangente ele é componente y sobre a componente x. Ó, o que você tem que tomar cuidado é que aqui a componente x é positivo e a componente y é negativa. Então, o seu vetor vai estar aqui no quarto quadrante. Então, você vai ter duas respostas possíveis. Então, observando aqui, ele fica a 37,5 graus abaixo do eixo x. Então, quarto quadrante. Item C, ele pede para fazer a mesma coisa, só que o B é negativo. Então, faz a mesma coisa, a soma dos componentes, só que todas as componentes do B, você vai colocar um sinal de menos para ela. Então, vai ser 50 cosseno de 30i menos 50 cosseno de 195 mais 50 cosseno de 315. Então, aqui no x. O mesmo para o y, ó, 50 seno de 30 j menos, porque o b é menos, 50 seno de 95 mais 50 315. Aí você vai obter componente x e componente y. O módulo dele, raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Encontra 130. E o ângulo, tangente de θ, componente y sobre componente x. Não tem problema, porque os dois são no positivo, então primeiro quadrante, você encontra 1,2 graus. Já no próximo item, ele pede o módulo e o ângulo de A mais B menos C mais D. Ó, ele não falou o vetor dele. Mas para que isso seja igual a zero, ó, vou isolar aqui, ó, menos C menos D, isolo D. Então D fica A mais B menos C. Ó, D é A mais B menos C. Faço a mesma coisa, ó, somo esse mais esse menos a componente, as componentes do vetor C. Vou ter componente x e componente y. Componente x vai dar menos 40,4, componente y 47,4. Raiz quadrada, então aqui a raiz quadrada aqui vai ter componente x ao quadrado, componente y ao quadrado, você vai encontrar 62,2. Para achar o ângulo, ó, ele quer esse ângulo aqui. Então, vou chamar isso aqui de alfa para poder melhorar. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um valor. Por quê? Você vai ter componente x e componente y. Ó, o y positivo e o x negativo. Então, você vai encontrar esse ângulo aqui. Para encontrar o θ, é só pegar 180 e retirar esse alfa aqui. Ó. Na verdade, você está calculando o alfa. Aqui é o valor de θ, mas você vai encontrar o alfa primeiro, né? Que vai dar em torno de 50 graus. Esse aqui é o produto vetorial, ó, V vetor V, que é uma força. Para fazer o produto vetorial, ó, você faz
V, vetor B, então o vetor V vem primeiro, o Q fica aqui, que está multiplicando esse produto vetorial, todo lado de fora. Então, ó, V, 2i, 4j, 6k. Ó, 2i, 4j, 6k. Repete as duas primeiras colunas. E aqui o B, que eu não conheço nenhum. Bx, By, Bz. Vou repetir as duas primeiras, Bx, By. Produto vetorial, ó, nesse sentido positivo, nesse sentido negativo. Ó. Então, o I, 4bz, no outro sentido, 6by. O J, 4bx, no oposto, aqui, é 2bz, negativo. O K, 2by, no sentido oposto, 4bx. E lembrando que tem que multiplicar o 2 por todos eles aqui. Então aqui tudo vai ficar o dobro do lado de cá. Aqui vai ficar 8bz, ó, 8bz, 12by, 6bx, vezes 2, 12, né? 12bx, menos 4bz. 4by, e aqui menos 8bx. E aí eu tenho que fazer a comparação com o outro lado, que é o f. Então, o f ele me deu, ó, 4i menos 20j, tá aqui o sinal de menos, eu engoli ele aqui na frente, ó, e 12k. Então, ó, x do f com o x do produto vetorial. Y do f com o y do produto vetorial. E o z do f com o z do produto vetorial. Ele diz para mim que o bx é igual a by. A última expressão, o 12 igual a 4bx e 8bx, tem um bx e o by. Vou chamar todo mundo de bx aqui, que são iguais. Então fica 4bx menos 8bx dá menos 4bx. Passo o 4 dividindo, então 12 por menos 4 dá menos 3. Se o bx é igual ao by, então o by também é menos 3. Agora nessa aqui, ó, menos 20, a gente engoliu o sinal de menos aqui. Quando passar o 36 menos 36 para cá, ele fica mais, então fica 16. Então, 16 é igual a 4 menos 4bz. Passo menos 4 dividindo, então bz é menos 4. Então o vetor fica menos 3i, menos 3j, menos 4k. Esse aqui do pássaro, né, que viaja de um lado para o outro. Então tem 2 trens, um indo para a direita e outro para a esquerda. Eles vão se encontrar bem no meio, porque a velocidade dos dois é igual. A distância entre os dois, quando o pássaro começa a viajar, é 60 km. Então eles vão se encontrar em 1 hora. Se a velocidade do pássaro é 60 km por hora, e eles vão se encontrar em 1 hora, a distância percorrida é 60 km. Bom, aqui ele dá uma função e ele quer a velocidade média. Para achar a velocidade média, eu tenho que achar a posição deles em cada instante. Ó. Substituir aqui o 3 e substituir depois o 2. Então eu tenho x2 e x1. Velocidade média é a velocidade final. Ó. Velocidade média é delta x sobre delta t. Ó. x2 menos x1, que é o delta x, t2 menos t1. Então eu faço a diferença entre os dois, as duas posições e os dois tempos. Então está aqui a velocidade. Para achar a velocidade instantânea, a gente deriva. Então no item B, ele quer a velocidade instantânea no tempo igual a 2. Então, derivei, derivada aqui dá zero, derivada do 1,5t ao cubo, 3 desce, fica 4,5, 4,5t ao quadrado. Vou substituir o 2, então 2 ao quadrado 4, 4 vezes 4,5 dá 18. Substituo para 3, a mesma expressão, ó, dá 9, 9 vezes 4,5 dá 40,5. Também para 2,5, então 2,5 ao quadrado vezes 4,5, 28,1. E aí no item E ele quer a velocidade para a partícula que esteja na metade do caminho. Metade do caminho é você somar as duas posições e dividir por 2, fazer a média. Então dá 36. Substituindo aqui no x 36, então fica 36
igual a 9,75 mais 1,5t ao cubo. Passo o 9,75 subtraindo, e depois passo o 1,5 dividindo, e por fim vou extrair a raiz cúbica. Então vou encontrar 2,596. Aí volto na expressão 4,5t ao quadrado, substituo aqui e encontro a velocidade. Para plotar, ó, esse gráfico aqui, ele é de terceira ordem, ele faria essa curva aqui, né? Mas só preciso dos valores do t positivo, a partir do zero. Então ele tem essa curva. Então a curva é essa, a curva da velocidade é uma reta secante a essa curva. Aqui, em um prédio em construção, uma chave de grifo chega ao solo com velocidade de 24 metros por segundo. De que altura um operário a deixou cair? Bom, é bem simples aqui, você tem vários caminhos para poder resolver. Mas vamos pela equação de Torricelli, porque diz que v ao quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2g delta y. Isolando delta y, ó, passo o v0 para cá, multiplico por menos 1, né? Fica assim, ó. V ao quadrado menos v0 ao quadrado igual a menos 2g delta y. Passo menos 2g dividindo, então delta y igual a v ao quadrado menos v0 ao quadrado dividido por menos 2g. Aí se você quiser colocar esse aqui é positivo, basta inverter aqui os dois que estão em cima. Tá? Aí como ele deixou cair, então v0 é 0. Ó. V0 é 0. E aí só substitui o valor da velocidade que ela chegou no chão. Como está o cubo, então você vai encontrar 29,4 metros abaixo. Né? Como o y final é 0, então você acha o y inicial. O delta y é y menos y0. Esse aqui é 0, então ficou menos y0 igual a menos 24. Multiplica 29,4, multiplica menos 1, então você tem o y. Item B. Quanto tempo durou a queda? Aí vem para a função horária da velocidade. V igual a V0 menos GT. A velocidade final é menos 24, G 9,8. Então, só passar o 9,8 dividindo, tem o T aqui. Os gráficos, o gráfico da posição é sempre uma parábola, que é a equação de segunda ordem. Sempre assim, ó, y igual a y0 mais v0 y vezes t menos g sobre 2t ao quadrado. Ó. Então, t ao quadrado em relação o elemento ao quadrado é o t. Então, essa curva sempre abaixo do eixo x, né? A velocidade ela aumenta para baixo, então aumenta negativamente em módulo. E a aceleração é contando também para baixo, então 9,8 negativo. Ele fala assim, ó, um positron sofre um deslocamento, ΔR, 2i menos 3j mais 6k. E termina com 3i menos 4k em metros. Qual era o vetor posição inicial do positron? Então, ΔR tem o R. Do lado de cá eu vou colocar o ΔR. Aqui R final e R inicial. É só passar isso aqui para cá. Era menos, ficou mais. Era menos, ficou mais. Então, esse aqui vai somar com esse aqui, que vai dar menos 6. E esse aqui soma com 4, que dá menos 6, vai ficar 10. Então, o I não tem, né? No outro. Só tem o J e só o K. Então, fica menos 2I mais 6J menos 10K. Lançamento, né? Um projétil é disparado horizontalmente de uma arma que está a 45 metros acima de um terreno plano, saindo com a arma com velocidade de 250 metros por segundo. Por quanto tempo permanece no ar? Bom, o tempo de queda aqui é independente. Né? Ele parte com a velocidade inicial 0 em y,
porque é lançado horizontalmente, e ele começa a cair. Ele vai até o chão. A altura inicial é 45, aqui é menos 9,8 sobre 2t ao quadrado. Aqui fica 4,9, né? Negativo, negativo. Faço 4,9 dividindo, então encontro t. Item B. A que distância horizontal do ponto de disparo o projeto se choca? Movimento uniforme na horizontal. Δx é Vx vezes t. Ó, Vx é isso aqui, que ele deu no enunciado, e o t eu encontrei, multiplicando 758 metros. Qual o modo da componente vertical da velocidade quando o projeto choca o chão? É a equação de Torricelli, porque eu tenho a velocidade inicial em y que é zero, eu tenho quanto que ele vai cair, que são os 45 metros, eu tenho g, então menos 2g vezes 9,8 vezes menos 45. Como está ao quadrado, só vai extrair a raiz quadrada. Tem outro caminho. Né? V é igual a V0 menos G vezes T. O V0 limite é zero, então fica menos GT. Então 9,8 vezes o T que eu entundo aqui. Tem que dar o mesmo resultado. Bom, aqui ele fala do Campeonato Mundial de Atletismo. Né? O cara faz um salto e quebra o recorde, né? 8,95, batendo por 5 centímetros o recorde de 23 anos, estabelecido por Bob Beamon para o salto de distância. Então ele faz o salto. Salto de distância aqui, ele tem a velocidade, ele tem o ângulo para o alcance máximo, que é 45 graus, então 2 vezes 45, 90. Então ele encontra 9,21, né? Bom, qual é calcule a diferença entre o alcance e o máximo alcance possível. Então, o máximo alcance possível seria isso aqui. O que ele obteve foi isso aqui. Então, faça a diferença entre os dois. Ele fala, uma pedra lançada por uma catapulta no instante tem igual a zero com velocidade inicial de 20 metros por segundo, ângulo de 40 graus, acima do horizontal. Quais os modos das componentes horizontal e vertical do deslocamento da pedra em relação à catapulta em 1,10 segundos? Bom, deslocamento horizontal, o movimento é uniforme, tá? Então, V0 cosseno de θ vezes t. Então, esse aqui é o Vx. Então, x menos x0 é igual a Vx vezes t, onde Vx é V0 cosseno de θ. Então, V0 é 20, cosseno do ângulo 40, vezes o tempo, que é 1,10. Então, encontra isso aqui. O B, o Y. Y é igual a Y0, V0Y vezes T, que é V0 cosseno de θ, menos V sobre 2. Substituo 8,21 metros. Item C. Repita os cálculos para 1,8. Então, fez o mesmo cálculo para o tempo igual a 1,8. Então, ó, aumentou aqui. Ó. O Y também aumentou. Aí ele começa a pedir para aumentar continuamente, né? Aumentou para 5 segundos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta para saber se em 5 segundos o objeto ainda está voando, né? Foi feito o lançamento. Então, 5 segundos. Será que ele continua no ar? Então, vou jogar aqui com Y e o Y0 igual a zero, ou seja, ele sai do chão e chega no chão. Eu vou ter o quê? Quanto tempo ele fica no ar. Então, Y menos Y0, os dois são zero, então aqui dá zero. 20 seno de 40 vezes t, menos 9,8 vezes t ao quadrado. Simplifica esse t aqui com um desse t aqui. Então, esse aqui desaparece, só fica 20 seno de 40. E aqui ficou 4,9t. Passo para cá e depois passo de 4,9 dividindo. Encontrei 2,62.
Então, em t igual a 5 segundos, não tem como fazer essa conta com 5 segundos. Eu tenho que colocar o tempo de 2,62, que é o tempo máximo, é o tempo de viagem. Não posso colocar 5. Então ele vai estar em 40,2 metros, porque ele já está no chão. E qual que é a altura? A altura é 0, porque ele já chegou no chão. Um avião está mergulhando com um ângulo de 30 graus abaixo da horizontal. A velocidade é 290 km por hora quando o piloto libera um chamariz. A distância horizontal entre os pontos de lançamento no qual o chamariz se choca do solo é 700 metros. Então, aqui 700 metros. Quanto tempo o chamariz passou no ar? Então, basta calcular o movimento uniforme aqui, o deslocamento horizontal. Δx é V0 cosseno de θ vezes t. Por que cosseno de θ? Porque aqui o lançamento dele é fazendo esse ângulo, né? E eu tenho que encontrar a componente da velocidade em x, que é V0 cosseno de θ. O Δx eu tenho, isolo o t, passo o V0 cosseno de θ dividindo, então fica 700, que está em metros, vamos fazer aqui, 700 metros, e a velocidade está em km por hora. Então eu tenho que pegar e dividir por 3,6, 290 dividido por 3,6, vezes cosseno do ângulo, que é 30 graus abaixo. Eu encontro 10 segundos. De que altura foi lançado? Aí basta a função horária da posição em y, né? Y menos y0, V0 seno de θt menos g sobre 2t ao quadrado. A posição final é 0, caiu no chão. Ele quer saber a posição inicial. Aqui, velocidade 290 por 3,6, para passar por metro por segundo. Seno de menos 30 vezes t, menos 9,8 sobre 2t ao quadrado. O t eu tenho, que é 10 segundos. Só substituir o t aqui. Então, 897 metros. Uma bola de futebol é chutada a partir do chão com velocidade de 19,5 metros por segundo, em um ângulo de 45 graus. No mesmo instante, o jogador a 55 metros de distância, na direção do chute, começa a correr para receber a bola. Qual deve ser a velocidade média do jogador para que alcance a bola imediatamente antes de tocar o gramado? Primeiro, ele está a 55 metros. Eu quero saber, a bola vai passar dele ou vai cair antes dele? Vou fazer essa conta aqui. Alcance máximo, V0 ao quadrado, seno 2θ dividido por g. Velocidade 19,5. Seno, o ângulo é 45, 2 vezes 45, 90, que vai dar 1. Vai ficar 19,5 ao quadrado dividido por 9,8, que vai dar 38,8. Então, a bola vai cair antes. Então, vai ter que correr para cá, na direção de quem chutou. Qual a distância que ele vai correr? Ele está a 55 e a bola caiu a 38. Então, tem que fazer essa diferença que vai dar 16,2. Então, a velocidade média dele tem que ser 16,2 dividido pelo intervalo de tempo necessário para que a bola fique no ar. Como é que eu acho esse tempo? Não, a bola cai no chão. Aqui, y0, que é a posição inicial, que também é 0. Saiu do 0, chegou no 0. 19,5, 145 vezes t, menos 9,8 sobre 2t ao quadrado. Simplifica um t, fica 4,9. Então, fica 19,5 vezes 145 dividido por 4,9, que deu 2,81. Então, o ΔT, 2,81. Vai dar 5,8. 5,8 no sentido negativo de x, porque ele corre para a esquerda. 32. Você lança uma bola em direção à parede com velocidade de 25 metros por segundo e um ângulo de 40 graus acima da horizontal. A parede está a uma distância de 22 metros do ponto de lançamento da bola. A que distância acima do ponto de lançamento a bola atinge a parede? Tempo até tocar a parede. É a distância que ele vai percorrer.
Está 22 metros, então na horizontal o movimento uniforme. Então 22, 25 a velocidade, cosseno de 40 vezes t, então vai demorar 1,15 segundos para poder percorrer essa distância horizontal. Primeiro lance, né? Aí eu vou responder a pergunta. Quais as componentes horizontal, a que distância acima do ponto da bola atinge a parede? Então, ΔY. V0 seno de θ vezes t, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, velocidade 25, seno de 40, tempo 1,15, que eu achei, e 1,15 ao quadrado. Vou encontrar 12 metros aqui, ó. As componentes horizontal e vertical da velocidade. Ó, Vx é V0 cosseno de θ. 25 cosseno de 40. E o Vy é V0 seno de θ menos GT, porque é variável. Então, 25 cosseno de 40 menos 9,8 vezes 1,15, que é o tempo. Aí ele pergunta, ao atingir a parede, a bola passou do ponto? Não, não passou, porque enquanto a velocidade for positiva, ele está subindo, que é o caso aqui, ó, está positivo. Então a bola não pode subir. 56. Um satélite se move em uma órbita circular 640 km acima da superfície da Terra, com um período de 98 minutos. Quais as velocidades e o modo de aceleração centrípeta? Então, o primeiro passo é encontrar esse raio aqui, ó. Você tem que acrescentar o raio da Terra à altura que ele se encontra. Tá aqui a Terra e aqui o satélite. Então, você tem o raio da Terra e aqui você tem uma altura h. Então, você tem R aqui. A velocidade. A velocidade é 2πr sobre t, ou seja, sobre o período. Então, aqui o R então, fica 2π vezes 7,01 vezes 10 a sexta, dividido pelo período, que é 98 minutos, que eu tenho que passar para segundos. E aí eu encontro esse valor de 7,41 vezes 10 a terceira metros por segundo. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Ó, aqui eu tenho v ao quadrado, que é esse valor aqui, e o r, que é esse aqui. Vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Um ventilador realiza 1.200 revoluções por minuto. Considere um ponto situado na extremidade de uma das partes que descreve uma circunferência de 0,15 metros de raio. Que distância o ponto percorre em uma revolução? Quais as velocidades do ponto e o modo de aceleração e qual o período do movimento? Então vamos por partes. Eu já vou de cara encontrar o que acontece em 1 segundo. São 1.200 revoluções por minuto. Cada minuto tem 60 segundos, então dá 20 revoluções por cada segundo. Então, 20 revoluções para cada segundo. E uma revolução, quanto tempo? Dá 0,05 para uma revolução. Vamos ver a distância que percorre. A distância é 2π vezes o r. 2π vezes o r. Então, só multiplicar que dá 0,94. E qual que é a velocidade? A velocidade é a distância percorrida pelo intervalo de tempo necessário para fazer uma revolução. 0,94 dividido por 0,05, que dá 19 metros por segundo. E a aceleração centrípeta? A velocidade ao quadrado, que ele te deu, 19 ao quadrado, dividido pelo raio, que é 0,15, que dá 2,4 vezes 10 a terceira. E o período? O período é o tempo para uma revolução, 0,05 segundos. 63. Em um T1 igual a 2,00 segundos, a aceleração de uma partícula em movimento circular no sentido anti-horário é 6 metros por segundo ao quadrado I e 4 metros por segundo ao quadrado J. A partícula se move com velocidade escalar constante. Em T igual a 2 segundos, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado menos 6 metros por segundo ao quadrado J. Qual é o raio da trajetória da partícula em T1 menos T2? É menor
que um período de rotação? Vamos lá, por partes. Quando eu tenho aceleração 1 e aceleração 2, aqui, observe que eles têm praticamente sentidos opostos, né? Ó, esse está em 6 e depois em 4. Esse está em 4 e depois em menos 6. Então, é como se eles estivessem percorrendo uma... Se eu pensar aqui numa circunferência. O primeiro, ele estaria aqui, ó. Primeiro quadrante. Então, estaria aqui. E ele percorre no sentido anti-horário. E vai encontrar onde? Em x positivo e y negativo. Então, ele vai estar aqui no quarto quadrante. Ele não completou um ciclo. Então, ele passou por 1, 2, 3 quadrantes. Então, ele completou o quê? 3/4 do período. Então, se eu pegar a diferença entre o tempo 1 e o tempo 2, dá 3/4 do período. Daria o período se ele completasse o ciclo, se ele voltasse para o mesmo lugar. Bom, um tempo é 5 e o outro tempo é 2. Ó, um é 5 e o outro tempo é 2. Então, aqui a diferença entre os dois dá 3, que dá 3/4 do período. Simplificando, o período é 4 segundos, ou seja, o tempo necessário para dar uma volta toda é 4 segundos. E aí, se eu quiser calcular o raio da trajetória, eu pego o módulo da aceleração, está aqui, que é qualquer uma delas, né? No caso aqui, a aceleração 6 ao quadrado, 4 ao quadrado, ou 4 ao quadrado, 6 ao quadrado, que vai dar 52, que dá 7,51 metros por segundo ao quadrado. Está aqui. A aceleração é v ao quadrado sobre r, onde o v é ômega r. Então fica ômega ao quadrado, r ao quadrado. Como tem r embaixo, simplifica esse r com isso aqui. Então o ômega é 2π sobre t, então fica 2 ao quadrado 4, π ao quadrado sobre t ao quadrado. Aí eu isolo r, passo t ao quadrado multiplicando, fica at ao quadrado, passo 4π ao quadrado dividindo 4π ao quadrado. Aí substitui, né? O a, que é 7,21, o t, que é 4, então 4 ao quadrado, sobre 4π ao quadrado. Então tenho r 2,92 metros. A ideia aqui é a mesma, né? Olha só. T igual a 2, a velocidade é 3 mais 4. Depois que nos 5 segundos, a velocidade é menos 3, menos 4. Agora eles estão no sentido invertido, né? Olha só. Antes ele estava 3 no I e 4 no J. Agora ele está no 3, menos 3 no I e menos 4 no J. Eles estão nos sentidos opostos. Então, se eles estão no sentido oposto, então T2 menos T1 é a metade do período. Então, T2 menos T1 é 5 e 2, que dá 3. Ó. T2 menos T1 é a metade do período. Aqui dá 3 igual a T sobre 2. Passo 2 multiplicando, então T igual a 6 segundos. A velocidade, o módulo dela é 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, que vai dar 5. O V é ômega vezes R. Ele quer a aceleração centrípeta, mas eu preciso encontrar a velocidade, né? Encontrei a velocidade, então A V ao quadrado sobre R. Então 5 ao quadrado sobre R, que é 4,75. Como que eu encontrei esse 4,75? Ou 77, né? Aqui, ó, V igual a ômega R. O ômega é 2π sobre T. Então, isolo R.
O R é V vezes T dividido por 2π. Então eu encontro o R aqui. Então, o R está aqui e o V está aqui. Então, A/V ao quadrado sobre R. Então eu encontro A. Se eu quiser encontrar a aceleração média, aí eu tenho que pegar V2 menos V1. No caso aqui, seria esse aqui menos esse aqui, dividido pelo intervalo de tempo, que é 5 menos 2. Tá ok? Espero que tenha ajudado, né? Então, até o nosso próximo encontro.